Eles podem ser de alguns tipos, de grafite ou membrana metálica. Aqui a gente tem alguns tipos também, resistores fixos revestidos de fio. Como é que ele vai funcionar? São resistores em que você vai alterar a resistência que ele vai oferecer ao circuito de acordo com a posição que ele vai estar ali. Ou os resistores revestidos de fio com orelhas fixas e ajustáveis. Esses resistores são mais usualmente utilizados em circuitos de grande porte. Então, assim, eles não são tão comuns de se encontrar em aeronaves. Eles são circuitos que vão alterar a resistência de acordo com a posição daquele olhar central dele ali. Resistores de precisão revestidos de fio. Bom, são, como o nome já diz, resistores de precisão. Você vai precisar deles para um ajuste fino, uma melhora na resistência, no fator de resistência daquele material. Aqui a gente está alterando uma daquelas características que a gente viu, que pode ser tanto o comprimento como a área. Aqui a gente está alterando mais ou menos o comprimento de um resistor, alterando assim a sua resistência. Os resistores, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Qualquer circuito eletrônico que exista vai ter a presença de um resistor. Por quê? Uma placa gráfica, uma placa do seu celular, por exemplo, ela vai ter micro resistores para garantir que a tensão em determinado equipamento, um transistor, que a gente vai entender também como que funciona, esteja na corrente ou na tensão adequada. O resistor vai funcionar para isso. Os ajustáveis também são amplamente usados e eles podem ser de dois tipos, fio enrolado ou carbono. Quer um exemplo do que é um resistor variável? É o potenciômetro. O potenciômetro, ele vai trabalhar alterando a resistência dele e por si só ele vai alterar a tensão em um circuito. Então, quer um exemplo disso? Quando você tem ali um ventilador e você gira aquele botãozinho, você está alterando um potenciômetro. É uma resistência. Quando você está alterando este valor, o que acontece? Você vai alterar a quantidade de corrente que passa por ele e por si só vai alterar também a corrente, a tensão e vai mudar a velocidade do seu ventilador. É um exemplo prático. Aqui a gente tem alguns exemplos. Você tem esses dois aqui. Um com contato variável, a resistência ali dentro, e tem esse outro que ele tem um contato variável deslizante, é como se fosse uma placa que fosse percorrendo ali. Você percebe que ele tem a presença de 3 conectores, ou seja, 3 terminais. Em um deles você conecta a ponta do seu circuito. No outro você vai ter a quantidade total de tensão. E no central você vai ter uma tensão ajustável, uma resistência, melhor dizendo, ajustável. Aqui a gente tem um exemplo de algum resistor. Esse primeiro é um resistor simples, com um fio passando por ele e aqui as camadas dele. A gente vai aprender agora a ler os resistores. Aqui nas imagens a gente tem a simbologia de resistores variáveis e fixos. Os resistores variáveis são estes com as setinhas, com essas cruzes passando por ele. O fixo são o alfa e o bravo, que apresentam esses pontos em que, no B, se você colocar a sua ponta do circuito entre os pontos mais externos, você vai ter a resistência total no circuito. Se você colocar entre o primeiro e o segundo, você vai ter uma resistência reduzida. Então ele é um resistor fixo, mas você pode alterar a resistência. Já no caso do alfa, é um resistor que você vai utilizar ele pronto. Ele vai vir com um valor pré-determinado e você vai colocar no seu circuito e a representação do mesmo é assim. Aqui a gente vai ter agora o código de cores dos resistores. Então, essa tabela aqui ela vai apresentar as cores, que é o preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, ouro, prata e até mesmo a ausência de cor vai indicar alguma coisa. Então, do preto ao branco, você tem do 0 ao 9, que são os números utilizados. E também, dependendo da posição onde essas colorações estejam, vão indicar a nossa faixa de tolerância. Então, vamos lá. A gente vai aprender agora como que lê um resistor. A gente tem um resistor de 4 faixas e o de 5 faixas. Vamos lá. Bom, o resistor padrão de 4 faixas. Ele é um resistor padrão porque ele tem uma tolerância, uma faixa de medição um pouco menor, um pouco mais precisa do que o outro.
O de 4 faixas a gente vai trabalhar assim. As 3 primeiras são faixas de identificação. Então, a gente tem aqui a faixa verde. A faixa verde, se a gente vai na tabela, a gente observa o quê? Que significa que é o número 5. Então, esse primeiro é o número 5. O segundo, a gente tem o azul. O azul aqui tá meio pro roxo, mas é azul. A gente tem o número 6. Então, 5, 6. O terceiro vai ser a figura do nosso multiplicador. Então, todos eles têm a figura de um multiplicador. Esse multiplicador é o multiplicador amarelo. Então, é vezes 10 quiloohm. Então, a gente tem aqui 5, 6 vezes 10. Então, a gente tem um resistor de 560 ohm. Para quem não sabe, ohm é a nossa medida padrão no sistema internacional de medição dos resistores. Toda medida de resistência vai ser baseada em ohms, normalmente na figura de quiloohms, megaohms, gigaohms. Segue normalmente as nossas definições já conhecidas de SI. Então, e a quarta faixa, você pode perguntar? A quarta faixa, ela vai definir pra gente a tolerância desse equipamento. Como assim a tolerância? A tolerância é quando eu for medir ele. Se eu for medir esse resistor de 560 ohm, ele pode ter uma tolerância para mais ou para menos. Então, o quanto essa resistência pode variar para mais ou para menos é o nosso fator de tolerância. Como se trata de uma listra mais ou menos aqui do prata, a gente vai ter mais ou menos 10% de tolerância. Agora, a gente vai trabalhar o resistor de precisão. Ele tem 5 faixas. Então, ao invés de você ter 3 faixas de identificação do resistor propriamente dito, você vai ter 4. Vamos pegar do exemplo aqui. A primeira, a gente tem o vermelho. Então, o vermelho é o número 2. Beleza, número 2. A segunda é o laranja. O exemplo aqui não está tão claro, mas é um laranja, acredite, é um laranja. O laranja é o 3. A terceira é o lilás. Você percebe que ele já nem se conecta com o superior, mas aqui ele vai ter essa figura, porque ele é um número de identificação ainda. Então, o violeta é o 7. Então, eu já tenho 2, 3, 7. Show! Agora, você percebe que ele correlaciona este tópico com este tópico. Por quê? A última faixa nessa região, ela vai ser a faixa de multiplicador. O preto aqui não vai ser um multiplicador comum, ele vai ser um multiplicador de 1, é vezes 1 ohm. Então, esse vezes 1 ohm é 237 vezes 1. Vezes 1, 237 ohm. A última faixa mantém-se o que a gente já sabia. É a porcentagem de tolerância desse material. Nesse caso aqui, o marrom é mais ou menos 1% de tolerância. Bom, seguindo aqui, a gente já viu aqui um exemplo básico de como que vai funcionar o nosso resistor. Como a gente vai conseguir ler. E acredite, isso é uma metodologia simples, mas muito prática para o nosso dia a dia.